Primeira coisa importante que a gente vai falar, eu fiz uma pesquisa, na verdade, eu fiz no meu stories do Instagram, eu fiz algumas perguntas voltadas, né, correlacionando as distrações e as interrupções com foco e com a produtividade. Qual foi a ideia dessas perguntas? Entender um pouco o que as pessoas pensam a respeito das distrações e das interrupções em relação à nossa produtividade. E aí eu tive alguns retornos importantes, eu quero dividir algumas informações aqui com vocês. Primeira coisa, 9 de cada 10 pessoas responderam falando que as distrações e as interrupções podem impactar negativamente a nossa produtividade. Então, aqui dá para a gente falar que é meio quase que uma unanimidade que as distrações e as interrupções podem fazer com que a gente produza menos, que em si já é preocupante, já é um fato para você se preocupar. Então, se você não tinha, talvez você esteja aí nos 10%, imagino eu que não seja o caso, mas já é um ponto aqui. Mas o mais importante, que ficou mais marcado para mim, embora 9 de cada 10 pessoas entendam que distrações e que interrupções possam reduzir a nossa produtividade, o que mais me chamou a atenção é que menos de 40% das pessoas fazem algo de maneira consciente para diminuir as distrações e as interrupções. Ou seja, embora quase todo mundo, né, 9 de cada 10, entenda que as distrações e as interrupções podem atrapalhar, 6 praticamente de cada 10 não fazem nada para diminuir as distrações. E aí, tem alguns estudos que falam que, geralmente, quando você está num nível mais profundo de concentração e você é interrompido, você vai levar de 3 a 10 minutos para recuperar o seu nível de concentração. E, do outro lado, geralmente também, um adulto médio, convencional e responsável, ele é interrompido de 5 a 15 vezes por hora, tá? A gente está com 5 minutinhos de transmissão, muito provavelmente nesses últimos 5 minutos, eu já recebi, já vi o pop-up aqui, pelo menos 2 mensagens. Então, é razoavelmente comum você receber aí de 5 a 15 interrupções ou tentativas de interrupções por hora, e para cada uma delas você vai levar pelo menos 3 minutos para voltar a se concentrar. Se a gente for fazer a conta do mínimo, são pelo menos 5 interrupções por hora e, no mínimo, 3 minutos para vocês voltar a se concentrar. Significa dizer que você vai levar pelo menos 15 minutos em cada hora se recuperando das distrações e das interrupções. Gente, 15 minutos de cada hora, nós estamos falando de mais ou menos 25% do nosso tempo. 15 minutos de cada hora parece que é pouca coisa, mas quando você fala assim, 25% da sua semana, você está falando aí de mais ou menos um dia e meio ou quase 2 dias em uma semana. Quando você fala de 25% do seu mês, você está falando mais ou menos uma semana inteira só se recuperando das distrações e das interrupções. Se a gente vai para o ano, fica mais pesado ainda. A gente está falando de 25% de um ano, a gente está falando de 3 meses inteiros, a gente se recuperando das interrupções e das distrações. Então, vale muito a pena tentar aumentar esse grupo de pessoas aí que fazem algo conscientemente para reduzir as distrações e as interrupções. Lembrando que, na pesquisa que eu fiz aí no meu perfil no Instagram, 90% das pessoas praticamente responderam que as interrupções e as distrações podem sim nos atrapalhar, embora menos de 40%, né, fazem algo conscientemente para reduzir essas distrações. E aí, dando sequência nas respostas que as pessoas trouxeram dentro do meu stories lá do Instagram, eu tenho aqui as 4 maiores fontes de distração e de interrupção, de acordo com o que as pessoas falaram, tá? Primeiro maior, adivinha? Redes sociais. Eu sei que pode parecer emblemático, né? A gente está falando de uma transmissão que está sendo feita através das redes sociais, mas, sim, as redes sociais, segundo os meus seguidores responderam aí na pesquisa, 32% das pessoas entendem que as redes sociais podem ser fontes de distração e de interrupção. E aí aqui, isso que resposta das pessoas, não é a minha opinião, tá? Segundo lugar, celular e notificações, tá?
Então, quando a gente fala de celular e notificações, pela resposta do pessoal, 16% das pessoas disseram que o celular, as notificações, podem ser fontes de distração ou de interrupção, tá? Terceiro lugar, as interrupções das pessoas, quando você está falando e às vezes a pessoa te interrompe ou para falar com você. Então, qualquer tipo de interrupção, quando você está concentrado, 12%, terceira maior fonte de distração e de interrupção. E por último, no quarto lugar, conversas paralelas e aleatórias, tá? 12% também, conversas paralelas e aleatórias, como uma das 4 maiores fontes de interrupção ou de distração. Obviamente, a gente eventualmente vai ter mais fontes, mas aqui são as 4 que tiveram maior volume de incidência. Daqui a pouco eu vou falar sobre outras fontes que não foram tão citadas assim, mas as que foram mais citadas foram essas. Redes sociais, celular junto com as notificações, interrupção das pessoas e conversas paralelas ou conversas aleatórias. Aqui já dá para ter um mapeamento. Se você ainda não é uma pessoa que age de maneira consciente para reduzir as distrações, para reduzir as interrupções, aqui são possíveis fontes que podem estar ocupando aí, podem estar interrompendo ou diminuindo o seu foco e a sua produtividade. Redes sociais, celular e notificações, interrupções, conversas paralelas e aleatórias, tá? Repito, gente, isso aqui é de acordo com as que as pessoas responderam dentro dos meus stories. Então, aqui é uma pesquisa DataVine, tá? De acordo com os meus seguidores. Então, além desses 4 que foram os maiores, as pessoas trouxeram também outras possíveis fontes de interrupção ou de distração. Essas fontes não estão entre as mais citadas, mas elas também foram citadas aleatoriamente por algumas pessoas. Primeiro, reclamações vazias. Geralmente tem aquela pessoa que tem um perfil mais negativo e que olha para o lado negativo das coisas, etc. Foi citado. Sons e ruídos. Isso, para mim, é um negócio que, para mim, pelo menos, geralmente incomoda muito. Então, sons e ruídos também foi citado. Sono, quando você está produzindo, precisando produzir, e na verdade você está cansado, está com sono, está meio arrastado, foi citado como uma fonte de interrupção ou distração. Meus pensamentos, e eu achei super engraçado que teve uma das pessoas que respondeu que os próprios pensamentos da pessoa são fontes de distração e de interrupção. Gente, acontece, né? Às vezes a gente está mais agitado ali. Noticiário esportivo, eu também achei bem engraçado e interessante. Teve gente que respondeu que o noticiário esportivo pode ser uma fonte de interrupção e de frustração. Reuniões sem necessidade. Na verdade, aqui eu não diria nem que é uma fonte de distração e interrupção, é uma fonte de improdutividade. E, infelizmente, a gente sabe que acontece. A gente ter, às vezes, reuniões que poderiam ser uma mensagem, uma ligação, um e-mail, etc. E o último, que também foi uma citação que eu achei engraçada aqui, teve alguém que respondeu que as pessoas são fontes de distração e de interrupção. Então, aqui, acho que um panorama geral, falando um pouco sobre o que as pessoas que estão aí nas minhas redes sociais, que responderam às enquetes, falaram. 9 de cada 10 responderam falando que as distrações e as interrupções podem impactar negativamente aí na produtividade, embora menos de 4 de cada 10 façam algo de maneira consciente para reduzir essas distrações. Falei um pouco também sobre as maiores fontes de distração e interrupção e outras fontes que foram citadas também. Eu vou falar já de outras informações agora, falando um pouco sobre algumas ações sugeridas para que a gente possa reduzir essas distrações. Alguns possíveis caminhos para começar a reduzir as distrações, para começar a reduzir as interrupções, já que a gente percebeu que a gente tem isso aí, pelo menos 9 de cada 10 pessoas entendem que as distrações e as interrupções podem, sim, impactar a nossa produtividade. Aí agora a gente começar a entender formas de como reduzir essas distrações e essas interrupções. Tá?